Bom dia. Olá, tudo bem, associados, amigos da Abrame, um excelente dia para vocês. Doutora Salete, doutor Clayton, bom dia para vocês também. Muito bom dia. É muito bom estar aqui, é muito bom conversar agora com vocês, depois de ter ouvido a Bianca, ter ouvido o doutor Clayton também, o Reis, agora nós vamos ouvir o Rezende, então, e também o Veloso. É muito bom ouvir vocês e é muito bom estar aqui. Nós pretendemos fazer, então, essa conversa, essa roda de conversa. Nós temos um tempo de 45 minutos, é isso? Prorrogáveis por mais 45, presidente? Não. Só se cantar? Presidente, então vamos ter que encerrar em 45. Mas tá bem, vamos tentar cumprir o tempo de 45 minutos. A nossa ideia é essa, nós nos preparamos para vir aqui e conversar com vocês. Esperamos que vocês participem. Foi muito interessante vir uma pergunta de um espírito amigo, né, na roda de conversa anterior. Então, é mais ou menos nessa ideia, é essa interação, é essa participação de vocês. Agradecemos ao presidente. Muito obrigado pela oportunidade de nos chamar. Vamos esclarecer um pouquinho que no programa eu não estava como mediador. A nossa mediadora é a doutora Thelma, e em razão de problemas particulares de saúde, de familiar, ela não pôde comparecer. Como eu sou esquerdinha já de várias pessoas, inclusive da doutora Thelma e da doutora Bianca, faz tempo que eu sou esquerdinha de vocês, fui chamado para essa atividade de mediador e agradeço profundamente a confiança, presidente. E agora pretendemos fazer. Então, vamos falar hoje sobre resiliência nessa conversa. E nós preparamos alguns momentos da nossa conversa, pretendemos trazer alguma informação, pretendemos também trazer meditações, trazer experiências e tentar fechar com um convite a todos vocês. Vocês já viram que na primeira roda de conversa teve um convite, virá outro agora na nossa roda de conversa sobre resiliência. Então, iniciando a nossa conversa, a gente precisa ter uma palavra estranha ali, doutora Salete, que é resiliência. É diferentona, né? Então, eu já, por favor, lhe passo a palavra e nos fale um pouquinho sobre a resiliência, doutora. Eu posso fazer uma pequena consideração antes? A palavra é sua, doutora. Tá. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas a todos, porque eu ontem, eu acho que foi do ar-condicionado do avião, eu estou afônica e fiz uma palestra, aliás, fiz uma palestra em Santa Catarina, já com uma certa dificuldade, mas por amor à causa, por amor a vocês, eu estou aqui por amor à Abrame, da qual participo há 18 anos. Eu estou aqui, tenho certeza que a espiritualidade vai me ajudar com que eu fale, com que eu consiga concatenar meus pensamentos. Meu querido, eu queria inicialmente dizer que eu acho que eu estou representando a doutora Thelma, que não pôde vir por questões de doença. Eu sei que eu não estou à altura da nossa colega, pelo know-how que ela tem, pelos conhecimentos espíritas profundos, e a ela toda a minha admiração, respeito, e vou fazer de tudo para poder representá-la. E quero também aqui, sinto que ele não esteja presente, fazer uma pequena homenagem ao nosso ex-presidente, Dr. Mário Motoyama, e o nosso mote hoje é falar sobre a resiliência. Eu acho que ninguém mais aqui do que ser resiliente como o Dr. Mário foi. Eu mudei o meu conceito de resiliência, achei que era outra coisa. Descobri agora que ele é muito mais amplo, muito mais gigante. E o Dr. Mário foi um verdadeiro gigante nesses 4 anos. Porque resiliência não é só aceitar. Resiliência é mudar, é criar, é inventar, é fazer daquele momento velho que ficou inócuo um momento novo que possa frutificar. Meu abraço ao nosso querido Dr. Mário. Agradeço ao Dr. Noival por ter nos convidado e agradeço ao que os meus queridos colegas que me ladeiam nesse momento. Interessante, porque depois da pandemia, o período pós-pandêmico, surgiram vários
denominativos, vários nomes que eu não conhecia. De vez em quando falam em tal coisa, eu tenho que ir lá saber o que é. Eu tenho um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e o nome do livro é Resiliência. E eu não cheguei a ler esse livro, mesmo porque eu estou há mais de 15 anos, além das minhas atividades judicantes, coordenando a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência e Familiar e a Coordenadoria dos Direitos Humanos no Tribunal de Justiça. Além disso, por 2 gestões, eu coordenei o Colégio das Coordenadorias de todo o Brasil, inclusive do Distrito Federal, e foram anos de muita luta, trabalho dioturno, e, lamentavelmente, não me restou aquilo que eu gostaria para me dedicar às atividades espíritas. Mas agora eu vi que resiliência é muito mais. Resiliência, só o fato de nós estarmos vivendo num período tão difícil, tão controverso, tão cheio de ideias contrárias, tão cheias de maldades, só por esse fato de nós estarmos conseguindo atravessar esse mar revolto que nós estamos vivendo, nós já podemos dizer que nós somos resilientes. E resiliência, como eu disse antes, não é só aceitação. Não é só aceitação, meu querido Terra, das situações que acontecem. Por exemplo, no período de pandemia, muito pouco havia sido feito. O doutor Mário, apesar das adversidades que o afetaram, ele conseguiu levar por 4 anos a Abrame, inovando, criando, porque a gente sabe que as pessoas de uma certa idade, assim como eu, nós não temos mais habilidade para trabalhar com informática e outras coisas. E ele conseguiu fazer com que 4 anos a Abrame continuasse ativa, criando inclusive essa maravilha dessa conversa fraterna e outras coisas. Então, resiliência, a priori, doutor Terra, eu gosto do Terra. Doutor Terra, nesse período todo, nós nunca paramos e continuamos o nosso trabalho. E muitas vezes online, lá em Santa Catarina, eu via que o nosso querido doutor Mário não estava bem. E algumas vezes eu disse, doutor Mário, se o senhor não está bem, o senhor sai, não, estou bem e vou ficar. E ficava. E trazia ideias e discutia. Então, resiliência também é isso. É ser flexível na hora necessária, mas ser imponente também na hora necessária. Resiliência é criar, é inventar e é fazer um mundo melhor. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, doutora. E veja, a doutora Salete trouxe vários elementos aqui, que depois a gente vai fazer o grande fecho. Palavras maravilhosas, falou em agir, falou em flexibilidade, e aí eu passo uma outra pergunta para o Clayton. Clayton, me diga uma coisa, e o Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre resiliência? Se trouxermos a doutrina espírita, o que ela pode nos acrescentar do que a doutora já nos trouxe? Bom dia a todos e todas. Satisfação enorme participar desse evento e, principalmente, ao receber essa incumbência de estar aqui conversando sobre um tema que, a princípio, a gente vê o conceito de resiliência, é um conceito simplório, que diz assim, ser capaz de passar pelas dificuldades, sofrimentos e dores e sair bem disso. Mas aí, quando nós recebemos a incumbência, que nós vamos estudar um pouco mais sobre o conceito, a gente vê que não é um conceito tão simples, que é algo mais complexo do que simplesmente esse conceito, eu vou passar por uma dificuldade. Nós até conversamos, né, Terra, sobre usar o exemplo do bambu e do tijolo, porque o bambu talvez o exemplo mais claro de resiliência, né, que ele é capaz de envergar sobre a dificuldade, a tempestade, o vento, e voltar para o seu lugar. Aliás, isso o torna mais forte, e o tijolo que você esmaga e ele não tem capacidade de fazê-lo. Então, nessas reflexões, eu fiquei pensando, isso tem algo mais que a gente pode desenvolver. Porque se você pensar no bambu,
Essa é uma característica dele. É inerente à própria condição do bambu. E o tijolo, naquela situação, é uma característica deles. Mas trazendo isso para nós, seres humanos em processo evolutivo, nós não precisamos de nos tornar, na realidade, não é uma característica que nós não possamos transformar. E aí eu fui perceber que a resiliência, na realidade, é um processo de construção. Porque em muitas situações, nós podemos aprender a ser resiliente. E o fato de não sermos hoje resilientes é justamente porque nós temos algumas dificuldades, que eu acho que nós vamos conversar mais ao longo desse bate-papo, de perceber como fazer o desenvolvimento da resiliência em nós. E aí você me perguntou sobre o espiritismo, né? Qual é o papel do espiritismo nessa construção? Porque nós vamos falar de uma construção de uma característica que nós não temos inata, ou alguns podem até ter um pouco mais desenvolvida, mas nem todos, porque o que nós vemos na sociedade hoje são pessoas que não aprenderam a lidar com as dificuldades, com as dores, e por alguma característica muito específica, muito própria, muito pessoal, e a gente, não aprendendo, a gente passa por umas dificuldades um pouquinho maiores. O que o Espiritismo vai trazer para a gente? Algumas percepções das verdades que nós precisamos conhecer, trabalhar em nós e difundir, porque são essas verdades que vão nos ajudar na construção da resiliência que todos nós estamos buscando de alguma forma. Porque se eu, por exemplo, não pensar na reencarnação, fica muito difícil eu conseguir entender, passar por determinadas situações que a realidade nos apresenta, que a realidade que nós nos envolvemos todos os dias, fica muito mais difícil eu passar por determinadas realidades sem entender que aquilo é necessário ao meu crescimento e aprendizado. Então, eu digo que as verdades do Espiritismo, elas são importantes, e eu digo verdades do Espiritismo, porque são os conceitos, vamos pegar dentro do contexto doutrinário, filosófico, aqueles conceitos que não dependem de eu estar dentro de uma casa espírita, que não dependem de eu estar dentro de uma religião, que não dependem de eu estar praticando atos ritualísticos, mas conceitos que casam com aquilo que a gente precisa de ter todos os dias, e desses conceitos a gente saber o que a gente precisa fazer e como fazer. Então, eu acho que o papel do Espiritismo, trazendo esses conceitos e essas verdades, porque na realidade são as verdades com as quais a gente precisa aprender e desenvolver, são essas verdades que vão nos ajudar a construir esse processo de resiliência. Certo, obrigado, Clayton. Vejam, a gente já tratou então do conceito de resiliência, trouxemos também o Espiritismo, e agora eu passo de volta a palavra para a doutora Salete e lhe pergunto, doutora, como é que fica o magistrado nisso? Nós estamos, então, o nosso congresso trata da magistratura do século XXI, nós estamos recém na década de 20 do século que começou, a gente tem quase 80 anos pela frente, 87 para ser mais exato. Nesses 87, de que forma a magistratura vai ter que agir e de que forma isso pode nos auxiliar? Então, por favor, doutora, aí nessa parte da magistratura, experiências, vivências, aí a palavra é sua de novo, doutora. Eu só faço um pequeno retoque. Me faltam 77 anos. Sim, 77. Obrigado, doutora. Eu tenho que chamar o contador, meu perito. Obrigado pela correção. Erro material, doutora. Não, desculpe. Só quis esclarecer. Na verdade, essa questão da resiliência, em relação ao magistrado, ela me traz uma preocupação muito grande. Porque o que eu vejo hoje, nos dias de hoje, o magistrado assoberbado de processo de todas as naturezas, pressão da sociedade, pressão do CNJ para atingir as metas, pressão do cliente pedindo que seja julgado aquele processo com a máxima urgência. E o magistrado ele vai ficando cada vez mais fechado em si, mais irritadiço, a ponto de ouvir muitos casos do magistrado gritar e ter assim um comportamento totalmente inadequado à magistratura. E o problema é que todas essas vertentes de pressões, aquelas questões dos autos, principalmente em câmaras criminais. Eu trabalhei 14 anos numa câmara criminal e nós não vamos ter ali só a história
Nós vamos ter ali atos e fatos, pessoas abertas, pessoas sem cabeça. São, na verdade, gravuras horríveis que o juiz é obrigado a trabalhar com aquilo ali, a estudar aquilo ali. Isso ali vem gerando uma série de problemas. Depressão, ansiedade. Eu fico impressionada que no Tribunal de Santa Catarina, 70% das servidoras, principalmente das mulheres, elas tomam antidepressivo e antissolítico, quando não havia. Quando, a nosso ver, não havia necessidade. E isso faz com que o magistrado se afaste da causa maior, que são os elementos do processo. Então, às vezes, o fato de que o réu, na frente dele, se nega a responder uma pergunta, ou responde uma pergunta que o magistrado acha que não é correta, ele enlouquece. E pensa, eu estou aqui 24 horas por dia trabalhando, me matando, estou tomando remédios, e ele chega aqui e me diz uma coisa dessa. E ali, realmente, ele sai do prumo, porque eu já vi, já assisti. Eu acho isso de uma forma muito preocupante. E nós temos que achar uma solução. Porque já vi também muitas pessoas dizerem, eu não vou procurar o judiciário, porque o juiz ele vai ficar furioso. As mulheres em violência doméstica, elas dizem a mesma coisa. Então, eu acho que essa questão está distanciando o jurisdicionado da justiça. E o que nós temos que fazer, eu penso que, né, estamos aqui numa roda de conversas, que não é só nossa, é de todo mundo, é melhorar as características, é melhorar a situação desse juiz. Talvez, mesmo se não houver algo muito grave, levar para uma conversa fraterna e fazer com que ele tenha o quê? Antes, porque eu já ouvi, tive com uma juíza nova, que ela disse assim para mim, processo criminal tem duas coisas, só, denúncia e pena. Eu não olho prova, eu não olho nada. Houve a denúncia, eu vou condenar. Isso eu acho gravíssimo. Porque, na verdade, o processo não é apenas um acúmulo de papéis. Ali dentro tem vidas, tem amores, tem pais que estão longe dos filhos, tem filhos que não estão longe do pai. E, muitas vezes, ninguém vai me dizer que é porque os autos não retratam absolutamente toda a verdade. Então, eu penso que antes do juiz chegar naquela fase da sentença, ele tem que olhar lá atrás, ver o que aconteceu com aquele menino que nasceu à margem da vida, teve que furtar um sanduíche para comer, foi para uma associação, para um abrigo desse de menores, era violentado todos os dias. Quando saiu com 18 anos, já foi cooptado pelas facções. E é um bandido hoje, um bandidinho, que poderia ser salvo se outras pessoas que trabalham na justiça tivessem a mínima vontade de saber o que acontecia. Não que eu queira dizer que ele não tem que ser penalizado, se errou, tem, mas de uma forma mais branda e mais acolhida. Eu vou contar aqui, se ele me permitir, se o Terra me permitir, o meu colega, eu vou contar um caso que eu julguei na 2ª Câmara Criminal. Era de um rapaz primário. Ele entrou numa das maiores redes de supermercado de Santa Catarina e furtou 2 latinhas para encerrar carro. Quando esse processo chegou para mim, ele estava preso há 4 meses. Primário, sem ter sido ouvido por 2 latinhas para encerrar carro. E o que é que nós vamos pensar que ele ia fazer com as latinhas de encerrar carro? É óbvio que ele ia tentar levar o pão daquele dia para casa. Talvez, já se começasse aí com o dono do supermercado, ele ter dado um serviço para ele no supermercado, um almoço, alguma coisa, ele tivesse recuperado. E assim são muitos outros. São muitos outros. Eu acho, nesse sentido, por isso que eu digo que o magistrado tem que olhar aquele processo não como um monte de papéis. Ele tem que olhar aquele processo com o coração e com a razão.
e conseguir fazer com que, sem fugir da legalidade, sem fugir dos ferretes da lei, ele aplique uma pena, mas também considerando os dispositivos constitucionais, né? Então, deu uma pena intermediária para que aquela criatura ali possa se recuperar e ele possa ser mais humano também. Esse trabalho é difícil de tornar o juiz mais resiliente, mas eu acho que a Abrame, como essa associação espírita, com base na caridade, no amor, na doação, tem condições de criar e recriar, nesse momento, mecanismos para nós chegarmos mais perto disso. Não, eu que agradeço, doutora Salete, o seu relato, a senhora falou de CNJ, falou de meta, começou a tratar de casos horrorosos que nos impactam, e a imagem, e aí eu vou pegar esse gancho, doutora, para fazer uma pergunta para o Clayton com esse gancho. A impressão que a gente tem é que a gente está no meio de uma tempestade, num botezinho miserável, com ondas gigantescas, à noite, com nuvens fechadas. Desculpem pelas formas de pensamento que eu estou despejando em cima de vocês, tá? Eu sei que isso aí eu vou responder depois quando desencarnar. A gente tem que cuidar quando pega o microfone e cuide das formas de pensamento que você está jogando nas pessoas. Então, infelizmente, eu não tenho como não jogar essas formas de pensamento em vocês, tá? E essa cena horrorosa, todos os juízes estão passando hoje. Aí eu lhe faço a grande pergunta. Como é que se sai de uma enrascada dessa, em que o vento está nos açoitando e as ondas estão nos jogando? Voltamos de novo para o Espiritismo. Será que tem alguma forma do Espiritismo, de alguma maneira, nos auxiliar? Lembre que a gente está no meio do oceano. A gente está naquele pequeno bote, gritando, né? E o Senhor dorme, o Senhor acorda, né? E o Senhor dormindo tranquilamente. Então, eu gostaria de saber, por favor, doutor Clayton, siga desse ponto, e desculpem pelas formas de pensamento, tá? Mas não tem como não tratar de assunto de resiliência sem essas formas de pensamento. Perguntinha difícil essa, hein, Guterres? Como sair dessa tempestade, né? Eu vou, talvez, falar pelo que eu tenho desenvolvido na atualidade, e os exemplos da Salete foram muito pertinentes. Porque a gente tem que começar a desenvolver em nós também algumas percepções das pessoas que estão chegando até nós, de como nós vamos lidar com isso. E isso, o Espiritismo nos dá uma maneira de a gente olhar para o outro, a maneira como nós vamos tratar o outro, a maneira como nós vamos olhar para o outro. E aí, ao aprender a olhar para o outro, e com tudo que ele traz, talvez a gente tenha que aprender como lidar com isso que o outro traz. Porque o grande problema de nós, a turma do direito, é achar que nós somos capazes de resolver o problema de todo mundo. Eu costumo falar para os meus alunos, né, ou nas palestras das faculdades, assim, o estudante de direito acaba de pegar o diploma, sai empunhando a espada da justiça, dizendo, agora eu resolvo todos os problemas. E aí, é exatamente aí que entra a grande dificuldade de nós, trabalhadores do direito, principalmente nós magistrados, porque nós assumimos uma ideia de que agora nós somos responsáveis pela nossa comarca. E aí esse exemplo seu, eu fiquei pensando no juiz em início de carreira, né, coitado? Porque o juiz em início de carreira é essa tempestade toda mesmo. Ele deve passar por tantas, né, são tantas dificuldades, e como fazer tudo isso. Então, o que eu percebo, o que eu trato, o que eu trabalho, é essa ideia do que o outro está trazendo. E o que eu vou fazer com isso que o outro está trazendo. Então, eu começo a perceber que o outro ele traz algo que eu também tenho que me adequar no sentido de ver nele um ser humano em crescimento, com dificuldades, e que ele não é capaz de fazer tudo aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Quando a doutora Salete falou do caso, né, da gente olha para a denúncia e para a pena, eu levo para o lado do cível aqui, né, quando a gente está fazendo conciliação. Eu acho que todos nós, em início de carreira, achamos que nós somos os melhores da conciliação, né? Aí eu faço muita conciliação. Hoje,
Hoje, com o Sejus, tem gente que fala assim, não, vou mandar para o Sejus, não, que eu concilio melhor do que o pessoal do Sejus. A gente já ouvi falar muito assim. E a gente é impositivo, na verdade. A gente, na realidade, é muito mais impositivo do que propositivo. Ah, não vai fazer acordo? Não. A gente já fica nervoso. Quem que não passou? Quem que nunca passou por isso aí? Quem que nunca se sentiu dessa forma? Ah, não vai fazer acordo? Não. Deixa que eu resolvo, então. E a gente vai, bate no peito, não. Então, agora é comigo. Agora é comigo. Aí eu aprendi a olhar para o sujeito e falar assim, ele não está em condição. Ele não está em tempo, porque eu vou forçar aquele acordo ali e eu sei que daqui a pouco ele vai voltar. Por quê? Porque ele ainda não estava maduro para entender as suas responsabilidades, para entender o que ele precisa fazer, qual que é o papel dele nessa história, porque a gente tem que aprender né, a desenvolver com eles o papel que eles também precisam de entender a sua autorresponsabilização dentro daquela questão do conflito. E aí, quando você olha do lado criminal, assim, eu olho só denúncia e pena, eu esqueço de olhar para o sujeito na sua inteireza, daquilo que ele realmente é, porque ele traz um grito de um pedido de auxílio. Olha, eu preciso de ser direcionado, não simplesmente julgado. A ideia inicial é essa. Eu preciso de ser direcionado, a direção que eu não tive na família, que eu não tive da sociedade. Eu preciso de ser direcionado, não simplesmente julgado e encarcerado. Lá no cível, eu preciso de aprender dessa autorresponsabilidade. Então, eu olho para isso, não, ele não está no tempo dele. É o tempo dele, tá bom, não quer fazer acordo, tudo bem, eu vou fazer o meu trabalho aqui, você aguenta as consequências depois, né? Não posso fazer nada. Vou fazer o meu trabalho aqui, você aguenta as consequências depois. Mas, se ele tiver em tempo, porque hoje eu já faço isso, antigamente fazíamos, hoje eu já faço isso. Ele fez, não, vou fazer esse trem aqui para me ficar livre disso. Não, agora quem não homologa sou eu. Porque desse jeito nós não vamos sair daqui. Ou você compreende aquilo que você está fazendo e sai daqui consciente disso, ou não dá, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou a sentença, porque para isso eu sou pago. Né? Então, Terra, eu acho que o Espiritismo começa a ampliar para nós esse olhar do outro. Quando eu olho para o outro, na sua inteireza, nas suas condições, na sua percepção daquilo de mundo que ele tem, de realidade que ele tem, aí eu vou voltar mais uma vez na questão da realidade. E eu acho que ontem, o doutor Gilson foi muito feliz e quando eu estava vendo a palestra dele, eu fiquei pensando, gente, tudo que eu preparei está lá na palestra também. Né? E eu vou pegar um slide que eu achei muito legal quando você falou da realidade. Há atualmente um princípio esvaziador. O sujeito vai perdendo os referenciais da realidade, perdendo a própria substância de si mesmo. É o que os filósofos chamam de desreferencialização do real e dessubstancialização do sujeito. Eu fotografei na mesma hora, falei, isso aqui eu preciso usar esse negócio aqui amanhã. E aí é exatamente esse detalhe da desconexão com a realidade. As pessoas chegam até nós desconectadas da realidade. Quando a gente vê o que as pessoas... Porque a vida hoje é um grande fake news, né? A vida hoje é um grande fake news. Tudo que você vê na rede social, você pode duvidar, porque a realidade talvez não seja bem aquela que está sendo apresentada ali. E eu acho que o grande trabalho a ser feito, e aí nós temos grande importância nisso, porque eles estão nos buscando para resolver os problemas deles, o grande trabalho a ser feito é fazer essa reconexão com a realidade, para que eles percebam, falam, essa realidade é a sua. É aquilo que você vai viver na hora que você sair daqui. Como é que você vai viver com isso na hora que você sair daqui? Como é que você vai lidar com essa situação? Né? Eu trabalho com direito de família, então eu falo assim, esse processo vai passar. Vocês continuarão sendo os pais dessa criança. Como é que vocês vão fazer daqui para frente? O juiz vai passar, o advogado vai passar, mas vocês continuam tendo uma realidade a ser vivida. Como é que vocês vão lidar com isso depois que tudo isso passar? Então, a percepção que nós temos com as verdades do Espiritismo nos permite isso. Né? Porque se eu não tivesse essas percepções, eu ia continuar fazendo aquilo que a grande maioria faz. Julgo, pronto, acabou, respondo às metas do CNJ, né? Acho que cumpri meu trabalho e está tudo certo. Né? E aí a gente vai aprendendo a desenvolver novos olhares e novas percepções. Né?
Deixa eu contar um caso. Por favor. Aliás, essa semana... até às 2h, tá, pessoal? Fiquem tranquilos aí que a conversa vai longe. É porque eu vivi uma experiência essa semana muito significativa. Até me emociono. Eu fui designado para a Comissão de Conflitos Fundiários lá do Tribunal de Minas. E um dos trabalhos que o STF nos deu é visitar as ocupações. Gente, imagina você com 26 anos de carreira tendo que sair a campo e visitar a ocupação. Eu fui essa semana numa ocupação em Uberlândia. Aí você tem que deixa o terno para trás, não tem jeito, coloca uma bota, porque você vai pegar ou barro ou poeira, uma calça normal, jeans ali, né, e vai para aquele lugar ali. E, de repente, se você não se despir, né, dos julgamentos, você vai chegar lá já tendente, né, a um posicionamento. Aí nós fizemos essa visita lá em Uberlândia essa semana, e a gente foi vendo o que tinha construído dentro daquela ocupação ali. A princípio, o nosso olhar é, como, o que esses invasores estão fazendo aqui? E aí você tem os dois lados. A família muito indignada. Eu tive que trabalhar muito para conter a indignação da família, para que não houvesse altercação no momento da visita. E o outro lado buscando o que, de certa forma, é algo legítimo, mas equivocados, talvez, na forma como se faz, mas direcionados por alguém que não tem uma percepção da realidade. Porque essas pessoas, elas são direcionadas, elas não fazem isso do nada, elas são direcionadas. E aí, nas visitas, a gente foi lá, tinha um senhor muito simples. Esse é um dos que realmente me pareceu... eu não sei se eu posso dizer a palavra bem intencionado, né? Apesar de você, né, estar fazendo, buscando algo a partir de uma agressão ao direito do outro também, mas ele me deu uma percepção diferente. E uma das servidoras que estava comigo, depois relatou que na hora que nós saímos da casa dele, lá na casa dele nós comemos pão de queijo, né? Foi um momento assim, mais de descontração, em que as pessoas ficaram mais tranquilas. E aí a servidora relatou para mim depois que ele olhou para ela com a água nos olhos para dizer: é muito gratificante, é mais ou menos assim, né, algo muito gratificante eu ter recebido as autoridades aqui na minha casa, de eu ter sido tratado com dignidade, sabe? Então, ele está certo? Não está, mas eu preciso olhar para isso de alguma forma, né? É o que ele tem, é o que ele traz. E aí nós vamos trabalhar com ele e falar, olha, talvez o meio que o senhor usou não é o mais adequado, mas vamos tentar ver se nós achamos uma solução para isso aqui, que essa é a proposta da comissão. Então, né, eu tenho que enfrentar poeira, barro e calor de mais de 30 graus que estava, né? E eu saí de lá dessa visita extenuado, cansado, porque as energias do lugar eram pesadas, as pessoas estavam, né? Enfim, resiliência maior do que essa, acho que eu não vou ter, não, né? Nós temos uma pergunta aqui. Interessante a pergunta, até eu vou aproveitar a pergunta para fazer outra pergunta já na sequência para a doutora Salete. Então se prepara, doutora. Diz assim: quando no próprio tribunal acontecem injustiças, aí fala ali, promoções, nomeações, então é a parte administrativa, a parte de lidar com pessoas, lidando conosco, juízes. É inevitável a indignação, a decepção. Aí pergunta, como a gente pode ser resiliente? Teremos que ser inertes? Teremos que ter fé? Teremos que ter resignação ou coragem? E ainda termina assim, para se expor. Eu vejo várias palavras aqui que o Kardec coloca na parte da oração, lá no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca assim: tudo que pedires ao Pai, a Deus, se resume a 3 palavras. Eu vou ser bem sério, depois disso a minha oração encurtou bastante. Eu só peço isso, o resto eu agradeço. Ele diz assim: peça coragem, peça paciência, peça resignação. E ele só larga essas 3 palavras e deixa para a gente pensar sobre isso. E a questão aqui acaba trazendo. Doutora, veja só, a primeira palavra que a senhora disse é ativo, ação.
quando se trata de resiliência, o resiliente não é aquele que fica ali parado recebendo. Ficou muito claro lá na sua primeira parte. E, ao mesmo tempo, o Dr. Clayton trouxe agora a necessidade da gente parar de ficar olhando a árvore e dar uma olhada na floresta. O doutor foi olhar a floresta quando visitou aquelas pessoas da área invadida. Vejam, já temos um judiciário diferente. Ele já está começando a pedir para os juízes irem lá olhar, tentarem o diálogo. Temos um movimento estranho que se iniciou. E aí vem a questão trazida, então, e agora eu lhe passo a palavra, a doutora Salete, sobre essa questão também, quando nos impacta pessoalmente. Uma resignação, então, que é a questão que traz a colega, mas também nesse ponto. Aí eu lhe devolvo o microfone. É muito importante essa pergunta, porque, na verdade, a resiliência, ela não é uma virtude, como outros sentimentos. Segura para mim, bota ali, por favor. Ela não é uma virtude que a pessoa tenha, que ela vai se calar diante da injustiça. Essa questão colocada no processo administrativo acontece muito. E nós vemos os servidores chorando, outros pedindo exoneração, porque era a vez deles, porque eles tinham direito, e foram colocados outros colegas. Então, a resiliência é aquela mola propulsora que nos leva a exercer nossos direitos. Então, a resposta nessa pergunta é que devem os direitos ser buscados, não relegados ou pensado assim, deixa para lá já que ela foi. Não. A resiliência é isso também, é criar, agir, sentir, mesmo que não ache o resultado no momento, mas o resultado vem. Porque se existe uma injustiça hoje e ninguém reclama, ela vai acontecer pela segunda, pela 10ª, pela 20ª. Mas se já na segunda alguém reclamar, expor seus direitos. Que a resiliência é isso, é sair de um estado, vamos dizer assim, de morte e passar por um estado de vida, lutar pelos direitos, pela ação, para mudar, porque ela não é uma virtude que nasce comigo, não. O mundo vai me ensinar. Eu vou aprender a ser resiliente. Pelas adversidades, pelos percalços, até posso me envergar, mas jamais me quebrar. Então, eu penso assim, doutor Terra. Muito obrigado. E eu vi que o doutor Clayton já levantou o microfone. Posso acrescentar? Segue lá, doutor. Nós estamos numa roda de conversa. A porque ideia é essa. Isso nos atinge, claro. Incomoda, né? Mas quando você fala de atitude ativa, eu vou acrescentar uma outra palavra, que é a questão da aceitação. Aceitação aqui é uma aceitação ativa no seguinte sentido. Talvez na lista de antiguidade do tribunal fosse a minha vez. Mas existe algo mais, maior, e que a gente está a serviço, que a gente não sabe exatamente como isso está funcionando. Então, pode ser que lá eles falem assim, não é a sua vez. E pensar assim, não é a vez, é no sentido assim, então, vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. Eu estava conversando com a Maria Isabel Silva ontem, porque eu a conheci no concurso de 1996 lá em Belo Horizonte. Nesse concurso, mais ou menos umas 90, 100 pessoas fizeram a prova oral. Dessas 90, 100 pessoas, 3 não passaram naquele concurso de 96, e eu fui um deles. E aí eu falei assim, mas assim, fecharam a porta aqui na minha cara, no próximo eu vou passar. Eu coloquei isso para mim. No próximo eu vou passar. E em 97 eu passei. Os 3 que tinham ficado no concurso de 96, eu, a Marli Braga, passamos o concurso depois. Eu passei em 97, a Marli passou em 2000, e a outra pessoa eu não me lembro quem é. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem um momento. E a gente não entende, a gente quer o nosso momento aqui, que a gente entende, a gente olha para a lista de antiguidade, fala assim, agora sou eu. Não, aí vai o outro na sua frente. Aí você começa a se incomodar com isso. Mas um momento maior, que pode estar direcionado lá, a gente não conhece esse outro momento. Essa frustração que eu vivo hoje por ter sido preterido, ela pode fazer parte para a resiliência. Isso significa assim, não vou desistir. Vou aceitar que as coisas estão certas. E, por isso, eu não vou desistir. Então, não é uma aceitação cega, né? É ativa, nesse sentido. Continuarei tentando, porque a hora vai chegar, uma hora vai chegar o meu momento. Não,
Obrigado. Sabe que resiliência ela tem uma vinculação muito forte com resignação. Resignar é aceitar aquilo que não podemos mudar. Não pode mudar, resigna. Não é inoperância, não é não agir. Isso é outro nome, isso não é resignação. Isso é outro nome. Então, tá muito vinculado as duas, né? É difícil de falar de resiliência sem falar de resignação, né? Elas trabalham juntas. É difícil de falar de resiliência sem falar de coragem. É difícil de falar de resiliência sem falar de esperança. Aquilo que ficou dentro da caixa de Pandora, né? A única que ficou dentro da caixinha foi a esperança. Então, é difícil de falar dessas palavras sem poder lidar com esses termos. E vejam, parece que um movimento todo, e você, Dr. Clayton, falou sobre complexidade. Você falou também, anotei. Lá no início ele falou, é complexo. Veja, e é mesmo. E para poder responder a problemas complexos, nós precisamos de um pensamento diferente. E aí surge o tal do pensamento sistêmico, do Peter Senge. Ele vem e desenvolve, ele tem lá os arquétipos, tem uma série de instrumentos ali para a gente poder tentar entender a nossa situação. E o Peter Senge vem e fala assim, tem o primeiro arquétipo que é o seguinte, não force o crescimento. Retire as causas que impedem o crescimento. É diferente. É o primeiro arquétipo. É o primeiro, é básico. E tem um segundo arquétipo, que é a gente evitar a transferência de responsabilidade. Mas esse primeiro arquétipo é o mais poderoso de todos, que é não tente produzir mais. Tente retirar o que está te proibindo de agir melhor como magistrado. E veja, vamos trazer um exemplo. Justiça restaurativa. Tem uma multidão silenciosa trabalhando hoje. Quietos, fazendo o que deve ser feito. Justiça restaurativa, doutora, ela olha para essa pessoa que furtou as 2 latinhas de cera e vai tentar dizer o que para ela? Vamos tentar restaurá-la. Vamos pegar lá na família, reunir as pessoas, vamos tentar construir uma solução. Vamos para a escola para evitar o tiroteio. Para evitar o tiroteio. Justiça restaurativa na escola. Ano da Justiça Restaurativa, por ordem da ministra Rosa Weber, os juízes precisam se empenhar para pacificar as escolas com justiça restaurativa. A doutora falou sobre agir. Não é a hora de agir agora? Justiça restaurativa não está nos criando, e aí eu lhe devolvo o microfone, doutora, para tentar trazer um pouquinho de alento no meio dessa tempestade. Então, vocês estão vendo, nós estamos desmanchando as formas de pensamento, tá, pessoal? Está começando a aparecer um raio de luz. Vai lá, doutora Salete, por favor. Nós estamos tentando construir alguma coisa, mas de repente a gente também desconstrói, né? Dependendo da situação. Claro, a justiça restaurativa é maravilhosa. E se a justiça restaurativa estivesse funcionando, os presídios não estariam assoberbados. Está, no mínimo, 60% lá dentro e 40% tinham saído. Então, eu acho que nós temos que voltar ao nosso viés para isso. Mas, enquanto os senhores falavam, me veio algo assim, como delegada de Santa Catarina, promover um evento com juízes, sabe, federais, estaduais, algo grande, né, macro, para levar toda essa preocupação da resiliência e da forma de ver o processo, da forma de ver, inclusive, a vida daqueles apenados e de todas as pessoas que procuram a justiça, não só no cível, em qualquer um. Eu acho que está na hora, como nós pertencemos a uma classe religiosa muito seleta, muito cuidadosa, está na hora de que nós passemos a luta, passemos a pensar, a recriar os mecanismos para chegarmos a essa questão da resiliência dos nossos queridos magistrados, que a grande maioria é soberbado, sofrendo, cansado, muitas vezes chorando, às vezes nós não vemos as lágrimas deles, mas muitas vezes chorando de desespero, porque não tem como consertar aquelas questões. Talvez eles precisem ouvir também, para que depois, juntando-se a eles mesmos,
consigamos algum resultado positivo. Respondeu, doutora. E mais do que isso, eu posso segurar aqui para a doutora. Pessoal, de delegado para delegada. Eu sou delegado no Rio Grande do Sul, tá? Vamos nos empenhar no Rio Grande do Sul para tentar fazer isso, doutora. Quem sabe fazemos juntos. Quem é o delegado do Paraná? Está aqui? Temos que formar um grupo do Zap depois, ou do Whats. A Letícia vai ficar brava comigo, eu falei Zap, que isso aí tá louco, né, Letícia? É o Whats. A Letícia é minha filha, e aí ela fica brava quando eu falo Zap. Então, depois nós vamos fazer um grupinho do Whats. O que a doutora falou agora é muito grave. Vocês vão achar, os delegados que se virem. Vocês não estão entendendo. Ela acabou de conclamar vocês, associados, a fazerem a diferença. Foi grave o que ela fez aqui. É um compromisso grave que a gente assumiu quando reencarnou, um compromisso grave quando a gente assumiu ser magistrados nessa encarnação. Nós fizemos muita coisa errada para poder estar aqui. Não se iludam. Não é por mérito, é por dívida. Se mirarmos nisso, facilita 95% do nosso trabalho. Pega o orgulho e enfia lá embaixo. E mais, estar reencarnado após a pandemia, em época de surgimento de justiça restaurativa, de conversa fraterna, de resolução 440 do CNJ, dizendo que temos que ter tolerância dentro dos tribunais, isso não é para qualquer um, não é para qualquer uma. Precisamos, então, atender ao chamado da doutora. A doutora foi muito clara aqui nos conclamando a agir, porque a resiliência virá exatamente do agir. E é o agir dentro das nossas cortes. Não adianta, pessoal, ficar de cabeça baixa olhando a árvore, que é julgando o processinho. Precisa, mas não resolve. Tem ações gigantescas que estão acontecendo em silêncio e precisam muito do apoio nosso para que elas aconteçam. A justiça restaurativa é só um exemplo. E aí vem a doutora agora e nos conclama ao trabalho. Doutora, está aceito, doutora. 3 delegados já vão começar a abrir um WhatsApp aí para a gente poder tratar, né? É que não tem saída, lamentavelmente. Tem que ser por aí mesmo. E eu posso afirmar algo para vocês. Quando eu entrei na 2ª Câmara Criminal há muitos anos, nós tínhamos um juiz que só condenava. Ele também não queria saber de prova, condenação. Aos poucos, eu fui introduzindo algumas mudanças. Por exemplo, no tráfico de drogas, formação de quadrilha, coautoria. Ele dizia, eu não vou aceitar. É a formação de quadrilha. Dentro de 3 meses, ele passou a estudar o processo. E disse, não, realmente é coautoria. E em outros, muitos também eu consegui. Ele virou uma outra pessoa, continuava a julgar, a ser mão de ferro, mas ele estudava mais, pensava mais, e todos comentavam comigo. Lamentavelmente, ele morreu muito jovem, pouco tempo depois, mas eu fiquei muito feliz, porque com as posições, não que eu as achasse, não era eu que estava achando correto, as cortes estavam dizendo, os autos diziam, talvez fosse mais cômodo, né? Talvez até para a própria assessoria fosse mais cômodo julgar de uma forma, mas ele realmente mudou muito. E é por isso que eu acho que com esses encontros com os magistrados, trocando ideias, fazendo com que eles enxerguem um processo não apenas como um amontoado de papéis e escritos, mas como hajam ali vidas, amores, sofrimentos, lágrimas, talvez nós vamos conquistar essa tão falada resiliência que começou agora. Obrigada. Doutora. Doutor Clayton, tem uma pergunta, pegando o gancho aqui da doutora, dessas ações pequenas, e lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não vim destruir a lei, item 10. Lá no item 10 tem uma partezinha que ele vai dizer o seguinte, os tempos que vêm são duros, já ouvimos os trovões, e vem narrando, o Espírito amigo vem narrando, e de repente ele diz assim, modernos São Bernardos. É importante essa imagem, muito forte, porque remete a Bernardo de Claravaux, o que pregou as cruzadas. Ele está trazendo uma imagem muito forte. É um padre que vai surgir depois da Inquisição, então é uma imagem poderosa,
de juízes que matavam, usavam a espada, e ele diz, não agora com a espada, mas de autoevolução, de automelhoramento, seremos duros conosco mesmos. Mas ele vem e traz uma imagem muito poderosa, que ele diz assim, não diga que nós não temos condições, não diga que somos poucos, não diga que somos pequenos. Ele diz, os pequenos animais do fundo do mar formam continentes da sua pequena união. O que é da montanha sem o grão de areia? E aí eu te devolvo a palavra, por favor. Será que essas ações que nós estamos tendo de agir lá dos conflitos fundiários, de justiça restaurativa, será que a gente ainda não está se enxergando como pequenos grãos de areias? Ou não estamos dando o verdadeiro valor de que sim, somos pequenos, mas que isso é fundamental? Aí eu te passo a palavra, por favor. Ele sempre me enrola, né? Me coloca um punhado de... Vocês viram que as perguntas foram combinadas, né? Eu costumo dizer que acho que nós estamos num momento de mudança de paradigma, né? Você citou a justiça restaurativa, os conflitos fundiários, eu vou introduzir também a ideia da mediação, porque a gente precisa de mudar tudo aquilo que nós aprendemos. Na realidade, a maioria de nós aqui aprendeu num formato. E, de repente, a justiça que se espera é uma justiça que muda esse olhar e essa forma como nós temos atuado até hoje. E veja, nós temos aqui um grupo de magistrados que se dispôs a fazer essa mudança, essa busca, esse olhar diferenciado, com projetos em diversas áreas. Você falou do pensamento complexo, do pensamento sistêmico, trazendo o pensamento sistêmico para dentro do nosso trabalho, as ideias, né, do que isso está chegando para nós, como que nós vamos atuar. É uma mudança de paradigma. E é um trabalho que não é um trabalho simples, é um trabalho árduo, porque a gente está, vamos dizer, na contramão da grande maioria. Porque a ideia da maioria é seguir aquilo que a gente já está acostumado, é continuar achando que o processo é a saída. Quando agora a gente começa a desenvolver as comunicações antes mesmo do processo. Essa ideia do pré-processual, né, é muito instigante no sentido de que você chama as pessoas ao diálogo, à comunicação, antes mesmo do processo virar processo. Então, isso é uma mudança de paradigma, mas é uma mudança de paradigma, por exemplo, nós aqui temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos essa percepção da verdade, do todo, do sistêmico, porque a gente tem a percepção do sistêmico, quando a gente olha os princípios espíritas e olha a gente como um espírito encarnado, um ser imortal em processo de evolução, um planeta em processo de evolução, que está saindo de provas de expiação para regeneração, a gente tem esse olhar ampliado. Nós temos esse olhar ampliado e facilita um pouco para que a gente possa, de alguma forma, fazer essas mudanças, ou proporcionar, ou abrir os caminhos para essas mudanças. Então, na realidade, essa magistratura do século XXI é essa magistratura de mudança de paradigma. Nós não podemos mais nos manter simplesmente no gabinete, né? Vou ter que ir lá, acabou esse serviço de gabinete, só esse serviço de gabinete. Eu acho que há algo mais, tem algo mais a ser feito. Eu acho que, não sei se eu acho que é isso que está dentro dessa sua percepção que você trouxe, da gente fazer a gente ser esse fator de mudança. A gente ser esse fator de mudança quando a gente apresenta novas perspectivas, porque quando eles olham, eu tenho 26 anos de magistratura, se eles me olharam no início de carreira e me olharam agora, assim, alguma coisa mudou. O que aconteceu com esse sujeito? As primeiras comarcas que eu trabalhei, se me encontrarem agora na capital, assim, não é o mesmo Cleiton, é outra pessoa. O que aconteceu com esse sujeito? Então, essa mudança, a gente ser capaz, inclusive, de suportar as dificuldades que vieram e fazer essa mudança. Inclusive, aprender com aquilo que a gente passou e sofreu, né? E a aceitação é isso, é a gente aprender também a fazer algo de bom com aquilo que nos acontece, né? Só dando uma história, um exemplo rápido, eu ouvi essa história de um professor, de duas irmãs que sofreram os horrores do nazismo, e depois, né, que acabou, que elas saíram, uma resolveu
pegar o aprendizado e fazer algo de bom. Ela construiu um hospital, ela trabalhava em auxílio às pessoas, e a outra estava lá reclamando do que passou e exigindo indenização do governo alemão. Né? O que nós podemos fazer com isso que nós passamos? Porque a carreira nossa também é uma carreira que tem muitas dificuldades, porque, né, hoje nós chegamos num momento em que, né, está na capital, já é desembargador, a gente já passou por muitas dificuldades, venceu as dificuldades, e vencer essas dificuldades nos fez um pouco melhores. Mas nós continuamos ainda com essa obrigação de fazer a mudança de paradigma. Vamos encaminhar para o encerramento, a gente já está no terceiro momento, então, que havíamos previsto, e eu tenho 21 anos de magistratura. Vi muita coisa acontecer. Passei por muita coisa. Eu não faço ideia o que a doutora passou. Tem que falar isso porque é muito importante as mulheres ocuparem hoje os espaços que é eminentemente masculino e poder constatar as vitórias que vocês todas associadas mulheres conseguiram ao longo desse tempo é muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito triste. É muito triste porque teve um material humano completamente que foi desperdiçado nesse tempo todo. Podemos estar muito melhores como magistratura, mas a vitória de vocês nos inspira. E aí, já fechando a nossa conversa, porque quando estávamos falando lá no início, falávamos de ação, e exatamente esse é o ponto que nós vamos agora fazer o grande fecho. Nós precisamos atender esse chamado de agirmos. Não há outra saída. É a única saída. Resiliente é aquele que age. Sim, os ventos vão nos açoitar. E nós cederemos naquela parte que é necessário, porque o tijolo não nos ensina. O bambu, nesse momento, é importante. E retornaremos. Mas, ao mesmo tempo, não ficaremos só nisso. Nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Se nós estamos dentro de uma tempestade, o porto seguro está apontado pelo farol. O farol só existe para esses momentos. E o nosso farol é o Evangelho do Cristo. O nosso farol é o Evangelho. E o Cristo age. O Cristo vai. Ele ouve, ele agrega. O Cristo perdoa. O Cristo permite a restauração da pessoa. O Cristo adverte, vai, não faça novamente. O Cristo vai e derruba as mesas dos vendilhões do templo. Ele é nosso modelo e guia, nós sabemos disso. É a questão mais curtinha do Evangelho, do Livro dos Espíritos, é essa. Jesus, só tem uma palavra. E qual é então o lugar, José, nesse momento terrível que a gente está passando, de tempestade? Qual é o lugar mais seguro na transição planetária? E você falou de transição planetária, a doutora falou de transição planetária. Amigos, só há um lugar seguro na transição planetária. É na linha de frente do trabalho. Não agir é retroceder. Não há outra solução. Nós precisamos agir. E a Abraham está nos chamando. Está nos chamando para fazermos ações dentro dos nossos tribunais de justiça, como já foi feito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Uma pena que a doutora Iris não está aqui, mas está o doutor Ney, um dos grandes responsáveis por nos acolher lá e incentivar as ações dentro do Tribunal de Justiça. Nós precisamos estar dentro das cortes, agindo de maneira proativa, e não apenas os delegados e delegadas, mas os associados e associadas. Precisamos agir. E o convite está feito. O convite está feito. Querem um lugar seguro? Ombro a ombro, do lado dos colegas que estão no embate. Esse é o lugar seguro. Fora disso, iremos naufragar. O embate é o lugar. A linha de frente é o lugar. E nós avançaremos. Então, encerrando sobre resiliência, sejamos resilientes agindo, como começou a doutora Salete, como reforçou o doutor Clayton, e como, então, eu devolvo a palavra para que vocês façam as despedidas, um abraço para os nossos amigos, e aí já encerramos a nossa atividade. Eu, mais uma vez, queria agradecer
ao convite que me foi feito, pedir desculpa pelo meu estado de afonia hoje e agradecer os 2 colegas que me ladearam, que foram fantásticos. E acho que nós conseguimos trazer o recado de Cristo. E essa questão que eu te falei agora, desse encontro de magistrados, da Brame, também foi uma questão que você teve de desdobramento e que ocorreu essa noite, e tudo muito claro. Eu agradeço a todos a paciência de nos ouvir e obrigada. Eu queria, antes de fazer os agradecimentos, acrescentar algo na sua fala, Terra. Que eu acho que o caminho da resiliência, esse aprendizado, inclusive nós falamos de aceitação, é a gratidão. E eu fiz alguns levantamentos sobre a questão da gratidão. Quando eu falo de aceitar a realidade é ser grato à vida e com o que ela nos proporciona. A gratidão proporciona um novo olhar para a vida. Existem estudos em neurociências, aí, né, vou deixar o Haroldo falar mais para a gente depois, que a gratidão ela aumenta a resiliência. O professor Piero Barbante, da Itália, que fala isso, né? A gratidão aumenta a resiliência. O neurocientista Antônio Damasio, ele mostrou que a gratidão ativa o senso de moralidade e de ética, induz o bem-estar psicofísico e leva a compreender melhor as pessoas. Então, eu acho que aqui, né, como mensagem para encerramento e para exercício, para resiliência, a mensagem é a gratidão. Eu acho que a gratidão é que vai fazer com que nós conheçamos o caminho da resiliência. Quando eu sou grato à vida e a tudo que ela me proporciona, eu consigo, de certa forma, produzir algo de bom. Então, eu tinha até separado a mensagem do livro da Joana de Ângeles, que fala da gratidão, até esqueci o nome aqui agora. Consciência da gratidão, a mensagem. E ela fala, quem reclama, né, quem briga com a realidade, ele atrapalha o seu crescimento, o seu caminho. Ser grato faz com que nós possamos crescer um pouquinho mais, ombro a ombro, com Cristo na nossa frente. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Foi fantástico estar aqui com vocês. Gratidão nossa, doutora Salete, gratidão nossa, doutor Clayton, só que eu vou ter que explicar a questão do desdobramento. Enquanto a gente estava reunido para preparar a nossa roda de conversa, lançamos a ideia e esperamos uns 2 dias para se reunir. E aí, quando abrimos a conversa pela videoconferência, foi muito simples, dizendo assim, fiquem tranquilos, em desdobramento já foi tudo acertado, agora é botar no papel. Era só botar no papel. Então, por isso o desdobramento, né, doutora? E também tem a mesma coisa, que agora era só botar no papel e levar à frente. Então, a missão é grande. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado.